Mas Então, então, Paty, vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais, entendemos bem, então, a questão da Atena, o quanto ela pode ser eficiente nessa condição hoje, né? Que inclusive na parte profissional está exigindo dela, mas a Hera, o que a gente pode explorar mais dessa deusa que está ligada ao poder, né? Mas também é uma deusa muito ferida, que nós sabemos, né? Hoje em sim, dia, a Hera é uma deusa, uma das mais feridas, né? Hoje em dia. sim. Então, vamos falar um pouquinho da Hera para a gente explorar um pouquinho, para depois a gente vai caminhando para as outras. Sim, tá bom. Bom, então a Era, como eu falei, eu sou apaixonada. Eu tive um espaço cultural chamado Era Mágica, com H Claro. no E ó, o começo. meu sociodrama não fica bom se não tiver a Hera, porque a Hera é o que movimenta. A Era Né? no caso do meu trabalho, a Era é onde a gente quer chegar, porque dentro da perspectiva da Era curada, ela é a íntegra, ela Exato. compõe todas as divindades. Né? Ela é composta, perdão, por todas as divindades, porque ela é uma grande representante desse grande feminino, desse arquétipo, né? Então, se a gente olha o trabalho do Roger, né, que é a fonte primal ali, a gente tem num mundo pré-patriarcal, né, pré-Zeus, pré-olímpicos, a gente vai ter uma grande mãe no centro de um círculo, né, rodeado ali por aspectos desse arquétipo, né? No caso do Roger, grande mãe, no caso do Eric Neumann, a gente vai ter o grande feminino, que eu gosto muito, porque a gente vai além da mãe, né? A Hera, então, ela é uma representação, uma expressão desse arquétipo. Então, como essa grande deusa, ela é a senhora da vida, a senhora da morte, ela é a esposa, mas ela também é a rainha, que é soberana, eu adoro essa palavra, né? Ela é, como eu já falei, muito estrategista, ela é muito esperta. Nos mitos de Hera, a gente vai ver que ela é a mais bela das deusas, ela é a mais bonita, ela é a mais poderosa, ela é a mais tudo. E ela tem uma característica muito legal, que poucas vezes a gente lembra, que ela é tríplice. Então, a gente vai ter a deusa Hera como uma donzela, como uma matrona, uma mãe ali, uma rainha, né? E vai ter a face dela também de anciã, né? Ou ligada a essa questão quase da Perséfone, né? E quanto a esse papel inferior. de Hera, neste momento de pandemia, o quanto esses recursos podem ajudar as mulheres, né? A assumir esse poder, né? Diante disso tudo que está se passando, né? Ela assumir esse papel e comandar as coisas, né? Da sua vida, né? A Hera, ela é um sol, né? Se a gente for pensar, ela é uma grande consciência, porque quando a gente está caminhando por vamos imaginar a vida como um grande espiral, né? Ou um círculo, mas um círculo espiral. Então, a gente vai conquistando essa era interior, né? E aí a gente vai partir para um outro estágio dessa busca. Então, agora, nesse mundo muito estranho, né, em que a gente já não sabe o que é verdade e o que é mentira, né, a gente está meio perdido, né, a humanidade está sendo... A cultura e a sociedade, que são palavras de Hera também, né, Sim. a sociedade, né, está sendo desconstruída aí. Eu acho, Alberto, que hoje em dia, quando eu trabalho com mulheres mais novas, tá, mais jovens, eu percebo que a era delas, ela está um pouco diferente. Pode até dar uma pontuação baixa, se a gente for pensar no questionário do Roger, que eu ainda uso, né, mas eu cheguei a falar para ele, na última vez que eu o vi, né, que eu achava que era necessário rever aquele questionário, porque ele estava datado, ele é um questionário dos anos 80, o mundo é outro hoje, as mulheres são outras. Então, algumas perguntas ali para as mulheres mais jovens perderam um pouco o sentido, né? Mas... Uma vez eu perguntei para ele sobre o questionário. Certo. Ele falou para mim, olha, aquele questionário só é para mostrar um caminho. Sim. Não se prenda muito ao questionário.
Exatamente, isso? E exatamente. só mostra um caminho. Perfeito, Tá bom. perfeito. Então, Bom. mas o pessoal ama fazer um testezinho, né? Baixa a Sim. revista nova ali, a revista Capricho no Povo, aí viu um questionáriozinho, um testezinho, já fica louca, né? Mas com E leva tantas... muito em consideração, né? Mas é muito interessante, porque num trabalho que seja de final de semana, por exemplo, no final desse final de semana, o resultado está completamente diferente, né? Porque o caminho lá vai abrir, vai trazer questionamentos essenciais, porque só uma coisa para completar. A Hera, ela é uma deusa, que se a gente for pensar, ela vai despertar mais na maturidade. Você vai ver raríssimas vezes, você pode ver uma criança, uma menina, que já tem uma potência de Hera ali, né? Exato. Mas ela vai aflorar, ela tem um potencial de aflorar e se fortalecer na maturidade, né? Então, se a gente pensar aí, mulheres depois dos 42, 50 anos, né? E muitas acabam se divorciando para rever o que é essa era que estava muito atrelada a ser esposa, etc. É a deusa, é a deusa mais tarde, é a última deusa a chegar, né? Exatamente, né? Então, até porque é uma rainha, se a gente for pensar nisso, né? Exato. Tem toda uma jornada aí para ser, uma jornada da heroína para ser trilhada, né? Exato. Então, voltando à questão de hoje, o que a Hera pode ajudar é justamente reconhecer a sua potência, reconhecer o seu poder no mundo. E detalhe, assim, eu cruzo muito a Hera com o signo de Leão. Por isso que eu falei, a Hera é um sol, Sim. né? Porque é uma rainha, consciência e tudo mais. Então, se a gente pensar numa boa rainha, ela é soberana, ela é a pessoa mais poderosa daquele reino. No entanto, ela só será uma boa rainha se ela for generosa com o que está ao redor dela, com o reino dela. Isso é uma frase do Roger, que eu nunca vou me esquecer dele falando. Exato. Né? Então, essa generosidade com si mesmo, com o seu reino interior, né? É uma frase que eu repito muito para as mulheres, Alberto, tanto nos atendimentos individuais que eu faço, como nos círculos, que agora eu estou meio num sabático ainda de círculo de mulheres e de trabalhos com grupos, por conta da tese, mas o que eu falo muito é seja boa com você, porque é algo que é uma chaga feminina, tá? É uma chaga das mulheres. Bom, né? Então, acho que basicamente é isso. Desculpa. Beleza, ótimo. Bom, falamos então de Atena, de Hera, são duas deusas que se dão melhor no mundo patriarcal, né? Diante de outras. E tem uma terceira deusa que também se dá razoavelmente bem no mundo patriarcal, que é a deusa mãe. Então, diante dessa pandemia, e a deusa mãe? Como é que ela fica? Quer dizer, ela já está em casa.